E o Corinthians pode estar negociando o empréstimo milionário com o Holding para quitar a dívida com Tadieres pela compra do meia argentino Rodrigo Garro. A atacante Memphis trouxe seu fisioterapeuta de confiança para lhe acompanhar nos trabalhos no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava, e o Caio César pode ser uma das novidades do treinador Fernando Diniz para o próximo compromisso do Timão, que será pela Libertadores da América na Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre novidade que o treinador Fernando Diniz pode ter no próximo compromisso do Timão. Atacante Caio César já está recuperado e pode ficar à disposição do novo treinador do Corinthians. O Timão tem um compromisso importantíssimo na quarta-feira, dia 15, Neoquímica Arena, estreia do Timão na Libertadores. Não que seja a estreia do Timão na competição, mas estreia do Timão na Libertadores, jogando em casa. O Corinthians recebe o Santa Fé pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Vencemos no jogo de ida, vencemos na estreia, justamente a estreia do Fernando Diniz, uma vitória por 2-0 fora de casa e, é claro, vencer em casa para assumir a liderança. O Fernando Diniz pode ganhar uma novidade, considerada até por muitos uma grande novidade. O atacante Caio César, que está fora desde o dia 15 de março, devido a uma inflamação perifibrótica no músculo da coxa direita, está recuperado, está 100% recuperado, e a sua presença nesse jogo vai depender da comissão técnica do Fernando Diniz. O Caio César passará ainda por alguns testes, principalmente na quarta-feira, o dia do jogo, e dependendo dos resultados, Caio César deverá ser uma das novidades do Fernando Diniz nesse próximo compromisso do Timão, novidades do Timão para esse jogo contra o Santa Fé, Libertadores na Neoquímica Arena. A minha opinião quanto ao Caio César ter chances de ser novidade para o Fernando Diniz é a seguinte: vou ser sincero com vocês, eu considero o Caio César uma grande novidade. Claro que tem a questão de ritmo de jogo, mas o Caio César é um jogador que tem uma facilidade muito grande com isso. Tanto é que, quando ele se machucou a primeira vez, ele retorna no jogo contra o Santos, dia 15 de março, ele vai muito bem, ele foi o principal jogador da partida, mesmo tendo jogado um primeiro tempo e alguns minutos do segundo. Mas o Caio César foi muito bem naquela partida, inclusive dando assistência para o golaço do Memphis e criando as principais situações ofensivas do Timão. Então, o Caio César é uma grande novidade ao meu ponto de vista se realmente ele for confirmado. E tem mais, o Caio César, o estilo de jogo dele é importantíssimo no famoso dinizismo. Então, claro que o Fernando Diniz está totalmente atento ao jogador. Cabe destacar que a presença dele no jogo contra o Santa Fé não está confirmada, porque dependerá de testes, e o Corinthians está tratando com muita cautela toda a situação do Caio César, que chegou, jogou alguns minutos contra o Flamengo, depois se machucou com menos de 10 minutos contra o Capivariano, ficou mais de um mês fora, voltou e se machucou no retorno no jogo contra o Santos. Então, muita cautela em relação ao jogador, mas existem grandes chances dele já ser novidade, dele ser uma opção a mais para o Fernando Diniz nesse jogo de Libertadores. Claro, vamos aguardar todas as confirmações que só teremos, na verdade, no dia do jogo, uma hora antes do jogo, que é quando sairá a escalação oficial e os jogadores que estarão à disposição do Fernando Diniz. E agora vamos falar sobre o atacante Memphis, que trouxe ao Brasil o seu fisioterapeuta de confiança, o espanhol Fermín Valera, para que ele auxilie no processo de recuperação da lesão muscular do nosso camisa 10 holandês. O Memphis se machucou mais uma vez no dia 22 de março, quando empatamos contra o Flamengo por 1-1. O Memphis, após fazer uma jogadaça, dando um passe espetacular para o Bidu, passe que terminou uma assistência para o gol do Yuri Alberto,
o Memphis acabou se machucando. Era menos da metade do primeiro tempo daquela partida. Memphis saiu e no outro dia exames revelaram que o jogador havia. O jogador estava com uma lesão de grau 2. Desde então, o Memphis vem tratando, perdeu os compromissos com a seleção da Holanda na última data FIFA. O treinador da seleção da Holanda chamou a atenção que o Memphis tem que estar bem fisicamente, meio que ameaçando a ida do jogador para a Copa. E claro, o Memphis está fazendo de tudo para acelerar o processo da sua recuperação. A última atitude do jogador foi trazer o seu fisioterapeuta particular, que agora está atuando diretamente no dia a dia do timão, para acelerar a recuperação do jogador. O objetivo é recuperar o Memphis o quanto antes possível. O Valera, que já tem um histórico no Corinthians, ele que tratou o Rodrigo Garro em 2025, aquele problema no joelho do Garro. O que ele está auxiliando no Memphis? Vamos lá. A lesão de grau 2 na coxa direita. O Memphis também tem dores no joelho esquerdo, infiltração com ácido hialurônico. O Memphis que quer se recuperar o quanto antes possível para estar à disposição do Corinthians, mas claro, da seleção da Holanda em breve. Daqui a 2 meses entraremos no período da Copa do Mundo, então o Memphis quer se recuperar o quanto antes para adquirir ritmo de jogo e não ter chances de repente ficar de fora dessa Copa. A minha opinião quanto ao Memphis trazer o fisioterapeuta da sua confiança é a seguinte. Aí várias questões podem ser levantadas, serão levantadas na verdade. E aí, claro, vai da interpretação de cada um. Eu mesmo me questiono, é um reforço importante para o departamento médico ou um sinal de desconfiança do jogador? Vamos colocar na estrutura do clube. Porque há tempos que nós temos informações que o Memphis vem criticando a metodologia da parte física do Corinthians, os fisioterapeutas. Aí, de repente, o Memphis aparece com o fisioterapeuta da confiança dele. Aí, alguns vão tratar como algo positivo, um profissional a mais, para poder auxiliar. E outros, claro, vão tratar como a desconfiança do Memphis. Eu vou ser sincero com vocês. A partir do momento que o Memphis precisa trazer um fisioterapeuta da Espanha para auxiliar na sua recuperação, ele não tem a menor confiança no que ele tem à disposição dentro do clube. Sinceramente, isso é uma opinião minha. Tomara que eu esteja errado. Sinceramente, e tem mais, na minha visão, isso acontecendo, o Memphis acaba de uma certa forma descredibilizando hoje quem trabalha dentro do clube. Porque se ele precisa trazer um cara de fora para acompanhar no dia a dia do CT, é porque alguma coisa pro Memphis no CT não está certa. Porque bastaria ele ter o fisioterapeuta da confiança dele no hotel onde ele está. Acabou, vai lá, faz alguns trabalhos com o cara, mas dentro do CT é porque o que o Memphis recebe dentro do centro de treinamentos, para ele, não é confiável. Enfim, é uma visão minha, é uma opinião minha, é uma interpretação minha. Tomara que eu esteja errado, mas para mim é isso. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre busca por milhões. O Corinthians pode estar negociando empréstimo com o holding para quitar dívidas, principalmente a dívida com Tadjeres pela compra não paga do meia argentino Rodrigo Garro. A diretoria do Corinthians está em busca de dinheiro, está já entrando em um momento ali preocupante, necessitando que entrem valores milionários. Corinthians, que tivemos várias informações, que poderia fechar name rights, que estava negociando vários patrocínios milionários, e nada acontece na gestão do Osmar Stabile. Então, o que é preciso fazer? Adiantar receitas, antecipar, aliás, adiantar receitas e também adquirir empréstimos. O Corinthians tem pendências, como por exemplo, tem que pagar o Tadjeres, algo na casa ali de 37, 38 milhões de reais pela compra não paga do argentino Rodrigo Garro em 2024. Já está, o Corinthians já foi condenado na FIFA,
recorreu à Corte Arbitral do Esporte e a qualquer momento pode sair a condenação do CAS, que é a Corte Arbitral, e aí será somente o Tadieres acionar a FIFA. Aliás, o Corinthians vai ter um prazo entre 30 a 45 dias para resolver, mas claro, como vem conversando com o Andrés Fassi, que é o presidente do Tadieres há um tempo, a diretoria do Timão quer resolver o quanto antes. Então, tenho uma informação sobre isso para vocês e até exclusiva. O Corinthians pode estar negociando um empréstimo com a Outfield, uma empresa que é uma holding, na verdade. E qual que é a ideia? Qual que é a intenção da diretoria do Corinthians? Fazer esse empréstimo com essa empresa, utilizando como garantia o contrato com a Abrax, empresa responsável pelas placas de publicidade da Neoquímica Arena. Como eu disse a vocês, o objetivo é quitar a dívida pela compra do meio-campista Rodrigo Garro. Destacando que ainda não temos nenhuma confirmação do clube sobre a empresa, mas pela informação que eu recebi de forma exclusiva, o Corinthians está negociando com a Outfield. E aí, se de repente alguém de vocês me perguntar, capitão, você está cravando? Vocês sabem que eu não cravo nada. Recebi a informação de uma pessoa muito importante de dentro do clube, então estou aqui passando para vocês. Corinthians, que sabemos que a situação em relação a dinheiro está muito complicada, então podemos estar aí prestes ao clube fazer um novo empréstimo. Vamos aguardar todas as confirmações. A minha opinião quanto ao Corinthians estar adquirindo um empréstimo utilizando o acordo com a Abrax é a seguinte. Bom, quais seriam os valores se realmente essa negociação estiver sendo feita e já estar em um nível, digamos assim, adiantado? Bom, eu pesquisei sobre a empresa, é uma holding gestora de investimentos brasileira especializada no setor de esportes e entretenimento. É uma empresa de 2016 e hoje gere cerca de 1 bilhão no ecossistema esportivo, 1 bilhão de reais. Então já é uma empresa que já está há mais de aliás, está para completar uma década no mercado. Então, pelas informações que eu recebi, é essa empresa que pode emprestar um dinheiro ao Corinthians com o Timão utilizando o acordo com a Abrax. Capitão, é só o dinheiro para pagar o Garro? Não sei, sinceramente não, mas o objetivo dessa aquisição é principalmente pagar o Tadieres pela dívida do Garro. Lembrando que o Corinthians ainda deve cerca de 42 milhões de reais ao holandês Memphis e absolutamente também precisa encontrar uma forma, aliás, necessita para poder pagar. Então, a diretoria vai rodando o mercado, como o Corinthians não consegue, a gestão Osmar Stabile não consegue fechar acordos milionários, porque quais foram as receitas novas que vieram na gestão do Osmar Stabile? Até o momento, o Corinthians fechou com a BYD, um acordo na camisa que não sabemos os valores, mas fala-se que é algo bem abaixo do que, por exemplo, o Corinthians precisa, e outros acordos também, mas por valores que não são suficientes. Por exemplo, Name Rights, o Corinthians tentou trocar o espaço master da camisa, parece que renovou já com a Esportes da Sorte, mas o próprio clube eu não vi nenhum anúncio oficial. Enfim, então é preciso fazer empréstimo e tem que resolver, tem que pagar o Tadieres, senão vai sofrer um outro transfer ban. Então, como não consegue atrair novas receitas, então vai nessa de empréstimo. Como eu disse a vocês, não tenho nenhuma confirmação, mas pesquisei sobre a empresa, é uma gigante bilionária brasileira, tá? Investimentos, gestora de investimentos brasileiros, especializada no setor esportivo. Então, vamos aguardar se realmente esse empréstimo será feito e, claro, quais as condições e principalmente taxa de juros. Sabemos que os juros do mercado está bem alto, infelizmente. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!